Bom, boa tarde, meu nome é Vinícius, ela é a Larissa, nós somos da Escola Tancredo Neves e a gente está fazendo um trabalho sobre a importância e a história das mulheres em Roraima. E eu queria começar a senhora falando o seu nome completo, data e local de nascimento, sua idade e sua formação profissional. Bom, eu sou Leila Soares de Souza Perussolo, nasci na cidade do Gama, Brasília, Distrito Federal, e tenho 51 anos. Sou professora da União. E como foi a sua infância e a sua adolescência na sua vida escolar? Bom, a minha infância na vida escolar, ela teve cheiro de chocolate. Eu sempre digo para as pessoas que eu tive uma infância muito feliz, tanto dentro como fora do ambiente escolar. Eu sempre estudei em escola pública, sou de uma família muito humilde, vim de uma família humilde, nós éramos 6 irmãos pequenos. Minha mãe cuidava de 6 filhos e meu pai era motorista de táxi na época. E eu sempre estudei em escola pública próximo da minha casa. Mas as boas lembranças que eu guardo da infância no processo escolar estão ligadas à atenção dos professores, que eu sempre tive e sempre vi isso compartilhado com os amigos. Muitas festas, muitas atividades lúdicas, que eu estudei numa escola pública do Gama, na cidade satélite de Brasília, hoje denominada Unidades Administrativas de Brasília. E como eram próximas da minha casa, havia uma relação muito próxima da minha mãe com a escola. Então minha mãe também sempre foi uma mãe muito participativa da escola, muito exigente, e isso fez com que todo o meu processo de escolaridade dos anos iniciais e também dos anos finais, que naquela época era ensino fundamental de 8 anos, eu tive a oportunidade de vivenciar a escola, com muitas participações e reuniões da minha mãe e a vivência nos mais diferentes ambientes propícios à aprendizagem na escola. Era um tempo que a escola, naquela época, tinha projetos de vôlei, tinha projetos de dama, tinha projetos sociais, tinha projetos de crochê, foi onde eu aprendi na época a fazer crochê. Então, além do espaço formal de aula, a escola sempre tinha outros projetos e, como era próximo da minha casa, eu estava sempre muito inserida. Uma lembrança que marcou muito negativamente a minha fase na escola é o ritual das carteiras, das cadeiras, sempre uma atrás da outra, que não podia nunca sair do lugar. Naquela época, o espaço de fazer vivências coletivas não era no espaço do quadrado da sala de aula. O quadrado da sala de aula era o espaço das atividades individuais. Então a gente não tinha a vivência dos trabalhos em grupos. Os trabalhos em grupos de atividades onde se havia uma maior socialização e interação entre os próprios colegas de sala era no momento das atividades de educação física, das atividades escolhidas por nós alunos, como ir fazer atividades de cozinha, aprender a fazer pequenas massas de pão, trabalhar com horta, que tinha horta nas escolas. Ali era espaço social e coletivo. Dentro da sala, do quadrado da sala de aula, era aquela rotina de cadeirinha um atrás do outro, não podia se levantar, tinha que pedir licença, tinha que levantar a mão sempre para o professor. Mas isso não foi nada de exagero que ultrapassasse o limite do respeito ao aluno, mas era uma regra dentro da escola. E que motivos levaram a senhora a escolher a carreira de magistério e como que a senhora se vê nesse espaço profissional? Bom, como foi que eu entrei no magistério? Inicialmente, eu ainda morava em Brasília, isso foi em 1982, quando eu concluí o ensino fundamental, e eu queria ir para um curso na área de enfermagem. A minha irmã já fazia o curso de magistério e eu queria ir para um outro curso. Essa era a minha primeira opção e a segunda opção era fazer o magistério. Como o curso de enfermagem era muito longe da minha casa, precisaríamos de 2 ônibus para ir para essa outra escola. E nesse momento a minha mãe e a minha família não tinham condições e suporte para bancar a minha ida e vinda para essa escola. Porque além de estar inserida numa escola pública também, que era pública, mas teria outras atividades de estágios que iriam exigir um complemento do currículo
Então teria dias que eu teria que ficar já desde o primeiro ano, que era a proposta da escola, ou ficar o dia todo na escola, ou voltar para casa e retornar para cumprimento de algumas atividades complementares do currículo, dentro do curso escolhido, que era o curso técnico de enfermagem. Como essa era a minha primeira opção, e a gente viu que financeiramente não era viável, não era possível me atender, eu fui fazer a minha segunda opção, que era o curso magistério. Então, inseri no curso magistério em 1983, fiz todo o primeiro ano em Brasília, nesse primeiro ano, tive excelentes professores. A proposta da época em Brasília já iniciava no primeiro ano com disciplinas de didáticas. Eu tive a satisfação, e acho que foi isso que fez com que eu me encantasse com a profissão, que eu me lembro de vários professores do magistério, mas tem dois professores assim que foram referências. Um era a Andréia, que dava metodologia das ciências, e a outra foi a Ana Maria Mesquita, que mora em Boa Vista, que na época foi a minha primeira professora de didática, que também na época ela morava em Brasília. E ela foi a minha primeira professora de didática. Então, assim, foram duas professoras referências nesse percurso que eu iniciei o curso do magistério no campo pedagógico. E tive outros professores das áreas de matemática, física, química, biologia, que trabalhavam os conteúdos científicos, mas sempre com aquela preocupação de buscar a transposição didática, te preparando para um novo ideário, um novo cenário entre aquilo que você sabe enquanto professor e aquilo que você precisa fazer uma transposição, uma compreensão didática para transmitir, para trabalhar com crianças ou jovens. A senhora enfrentou dificuldades em sua trajetória profissional ou pessoal por conta de ser mulher? Olha, assim, forte não. Primeiro porque a carreira do magistério, os cursos dentro da carreira do magistério, que eu escolhi, a graduação em História, que é da época da Universidade Federal de Roraima, logo do início da Universidade Federal, depois o curso de mestrado em Educação, doutorado em Educação. Eu vejo que esse percurso, e por ser o magistério, na época, se a gente pegar a história do magistério dos anos 80 até o início, metade dos anos 90, o cenário era mais feminino. Então ele era um cenário mais para mulheres, tanto é que no primeiro ano na Escola de Formação de Magistério em Brasília, nós não víamos um homem fazendo nenhum dos cursos, nenhuma das áreas do magistério. Me lembro que quando eu vim para Boa Vista, que eu já vim fazer o segundo ano aqui em Boa Vista, na Escola de Formação de Professores, nós tínhamos apenas um rapaz na sala de aula. Então era um curso muito focado para a área feminina, Então esse conceito, esse ideário, ele foi se mudando a partir mais dos anos 90, pelo menos aqui em Boa Vista. Então, assim, o que a gente tem hoje no magistério que talvez já não seja tão latente, tão forte, Aquela preocupação de dizer que as áreas de humanas é mais para mulher e as áreas das ciências, matemáticas é mais para homem. Então, assim, no início da minha carreira, eu ouvi isso em algumas vezes, tanto de alguns professores quanto de colegas, você por ser mulher, você daria uma boa professora de geografia, de história, de sociologia. É como se os poucos rapazes que estivessem fazendo os cursos, eles já estariam sendo canalizados para a área de matemática, física e química. E na época do magistério, que era para atuação nos anos iniciais, se havia uma grande preocupação da presença do sexo masculino atuando com crianças pequenas, que hoje também é algo que já está bem mais superado, Hoje, se a gente pensar no contexto, a gente tem um número significativo de homens pedagogos que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Quando foi que ela começou aqui em Roraima a ser professora? Quando foi que a senhora começou a ser professora aqui em Roraima? Em 1983. Em 1983, fazendo o segundo ano do magistério, a minha primeira atuação foi na escola Macunaíma, na época uma escola privada, onde eu comecei a ser estagiária do berçário.
Então, minha primeira experiência foi como professora estagiária do berçário, depois eu assumi o berçário e fiz todo o percurso da educação infantil até o ensino médio nessa escola como professora. Ok. Como a senhora analisa a atual situação da educação pública em Roraima e no Brasil todo? Olha, a atual situação da educação do Brasil como um todo são inúmeras políticas que vieram sendo implantadas ou implementadas, mas que não foram políticas que se efetivaram no conjunto dos entes federativos. Então, se tem que fazer uma avaliação dessas políticas públicas, da efetividade delas e do porquê em alguns estados essas políticas elas são implementadas exitosamente e em outros não. Então, quando se faz essa análise geral, a educação no conjunto do Brasil, ela não consegue alavancar os percentuais ou os índices necessários para se dizer que o Brasil tem uma educação de qualidade. Com referência ao estado de Roraima, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje um perfil profissional da carreira docente com mais titularidade, um número já significativo de professores, mestres e doutores atuando na rede de ensino, seja ela estadual ou municipal. Nós já temos hoje a presença de duas universidades públicas e temos a presença de várias faculdades que vieram ministrando, trabalhando vários cursos na área de licenciatura e pedagogia. E o que a gente tem desse retrato? Elevou-se a titularidade do docente, mas a gente não foi no mesmo ritmo com a qualidade do ensino. Então, nós temos que buscar entender o que está acontecendo que dá essa disparidade quando se eleva a qualidade da formação docente, se leva a titulação desse docente, a ponta não está sendo beneficiada, alguma coisa está ocorrendo. Junto com isso, o que nós temos? Não se dá para pensar em qualidade de educação apenas tomando como referência o professor e sua formação, se a gente não pensa nas condições e não avalia as condições de trabalho do professor. A satisfação do professor em estar naquela sala de aula, com aquele ambiente, com aquela escola. E essa satisfação que traz o emocional do professor precisa ser visto no conjunto das relações, da estrutura da escola, das condições, inclusive, social do seu aluno para que ele esteja ali, porque tudo isso influencia o aspecto docente-pedagógico, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E é nesse sentido que a gente precisa buscar, entender que melhorar a qualidade é ter coragem de avaliar criticamente a formação dos professores, avaliar o trabalho dos professores na escola, no sistema, pensar num currículo mais atrativo para o aluno. Um currículo mais atrativo para o aluno implica em pensar em novas tecnologias, em novos ambientes na escola, para que esse professor possa de fato desenvolver uma aula atrativa, uma metodologia diferenciada. É a gente pensar em N possibilidades que estão fora do contexto da escola, como esse aluno ter uma boa saúde, esse aluno ter dignidade com seus pais na sua casa, a gente ter espaços de biblioteca na escola e fora da escola, ter cultura permeando o espaço escolar e o espaço não escolar, onde esse aluno possa estar vivenciando, condições de salário, e é todo um conjunto, é a escola se reinventar dentro de um contexto hoje das mídias, das tecnologias. E não dá para pensar a escola para o meu tempo de criança, porque o meu tempo de criança era uma mentalidade para um contexto em uma época. As crianças de hoje não são as mesmas crianças de 30 anos atrás. Então, as crianças de hoje, elas exigem um outro processo formativo, um outro contexto escolar e fora da escola. E avaliar a educação como um todo, né? Ok.
inclusive o próprio direcionamento das políticas implantadas pelas suas redes educacionais. Em relação à sua profissão, à vida pessoal, como a senhora conseguiu auxiliar as duas coisas, sendo mãe, esposa ou namorada? Eu sempre trabalhei muito. E assim, quando a gente vem de uma família humilde e você sabe que precisa buscar um percurso profissional que lhe dá uma possibilidade de você avançar, eu sempre busquei priorizar muito a minha vida profissional, né? Eu me casei com 22 anos, só tive um filho, por razões de trabalho, de necessidade de continuar estudando, de chegar ao sonho de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. Então nem sempre a gente consegue conciliar muito bem. Você ter uma vida familiar onde você tem mais de 1 ou 2 filhos, né? Que isso também demanda você parar com alguns projetos seus e cuidar da família. Então só tive um filho, hoje ele tem 24 anos. E eu sempre estudei muito. E isso fez com que eu perdesse também muita coisa da vida familiar, que não se recupera mais. A gente tenta, mas não se recupera. A gente perde muitas coisas e muitos momentos da vida com os filhos, da vida conjugal. E a gente vai aprendendo a lidar com essa situação das responsabilidades que a gente vai assumindo no ambiente profissional. Mas algumas perdas, seja ela na vida emocional, na vida conjugal, na vida familiar, na vida com os nossos filhos, na vida social com os nossos amigos, a gente vai perdendo também. Mas aí é preciso saber não se ficar culpando, né? Eu acho que as escolhas da gente, a gente precisa encarar e saber que foi uma decisão que você poderia recuar, se você achasse que ela estivesse além daquilo que você suporta ou não. Mas assim, eu me sinto e sou feliz. Apesar de tudo isso, eu sempre tive uma família que me apoiou nas minhas escolhas. Eu tive um marido que me apoiou nas minhas escolhas. Durante o tempo que eu fui casada, eu estudei fora, eu fiz cursos fora, eu viajava muito. Ele dizia, vai. Seja qual for a situação que eu passei, ele nunca disse assim, não, você não vai. Muito pelo contrário. Ele dizia, vai fazer o curso que você quer, aqui você tem um marido que cuida do filho, você tem uma mãe, você tem uma família, você tem irmãos. Então eu tive uma base familiar que sempre me ajudou a chegar nos patamares profissionais que eu cheguei. Sem eles eu não chegaria. E hoje eu tenho um filho que é a minha base, que é um rapaz de 24 anos. Ele é a minha base. Então, tudo que eu digo para ele, meu filho, a mamãe vai passar por este desafio profissional. Ele diz assim, você está feliz? É isso que você quer? Ele me dá um abraço e diz, então vai, mamãe. Então, isso é base da família. Também os problemas que eu tive que enfrentar na minha vida profissional, a minha família estava lá para ser a minha base, para ser a minha âncora, para ser o meu apoio. Então eu agradeço imensamente a minha família pelo apoio que sempre me deram ao longo da minha vida profissional, nas horas boas, nas horas difíceis. Agora muda que ela já respondeu aquela pergunta. A senhora tem algum modelo de mulher no qual a senhora já se inspirou? Modelo de mulher. Se inspira ou se já se inspirou? Eu tenho assim vários modelos de pessoas, mulheres que passaram pela minha vida assim, e que eu guardo com muito carinho. A primeira é minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito guerreira, foi muito guerreira, casou-se aos 15 anos de idade. Naquela época se casava assim, nem conhecia o marido, né? Casou-se aos 15 anos de idade, saiu do interior do Goiás para ir morar em Brasília, na época que estava construindo Brasília, na cidade satélite de Brasília, não no centro da capital que estava sendo construída. Não teve oportunidade de estudar porque foram 6 filhos, um atrás do outro, mas nos educou assim com muita sabedoria. Uma mulher que só estudou até o terceiro ano, né, do ensino fundamental. Mas teve muita sabedoria e foi uma mulher muito guerreira, que mesmo sem estudo, ela se projetou, ela se construiu como mulher, conseguiu a sua independência financeira,
cuidou de filhos, da casa, do marido e também teve a sua autonomia financeira, porque ela construiu uma loja e essa loja foi crescendo, foi se desenvolvendo e ela se inseriu no mercado de trabalho, viajava, comprava as roupas, montava a sua loja, fazia negócio. Então, a minha mãe, em primeiro lugar. No campo profissional, eu tenho a Ana Maria Mesquita, que hoje é uma grande amiga, foi minha primeira professora de didática em Brasília. Depois, o destino nos juntou em 1989, quando a Ana Maria veio para Roraima, veio morar também em Roraima, e a gente se reencontrou na Escola de Formação de Professores. E nesse reencontrar, nós vivemos inúmeras situações de amizade, somos excelentes amigas, de chefias, ora ela sendo minha chefe, ora eu sendo chefe dela na escola, da Escola de Formação de Professores, na própria FESU, no ISE, e fizemos mestrado juntas, vivemos inúmeras questões no âmbito da educação, de lutas pela educação de Roraima, algumas ações de movimento sindical também. Então, assim, são referências, mas eu tenho outras mulheres que são referência no campo da educação. O que a senhora acha do papel das mulheres na atual sociedade roraimense, brasileira e mundial? A senhora vê avanços ou a inclusão ainda é um tabu? Eu vejo avanços, mas nós ainda precisamos avançar muito, né? O papel da mulher, ele está sendo uma conquista, é uma luta da mulher, né? A mulher vem conquistando o seu espaço nas mais diferentes áreas de atuação, inclusive a sua independência financeira, a sua independência emocional, a sua forma de pensar, mas seja no contexto nacional, no contexto internacional e no contexto local, nós ainda temos um caminho a trilhar, né? Nós ainda temos caminhos a trilhar dentro dessa lógica da sociedade machista, que ela ainda é uma sociedade machista. Mas eu penso que um dos grandes caminhos que nós devemos trilhar está inclusive na própria concepção de ser mulher, está na concepção da mulher agregar a sua própria família e na forma como a mulher educa seus próprios filhos. Porque nós temos uma dificuldade de desprender de alguns conceitos. Quando a gente luta, a gente se desprende de alguns conceitos. Mas quando a gente volta para o seio da família, a gente acaba em algumas situações educando os nossos filhos com essa separação do que a menina pode do que o menino não pode. Do que a sociedade vai achar da minha filha que está na rua soltando pipa, e eu fui uma filha que é muito rebelde, eu sempre gostei das brincadeiras de homem, naquela época eu gostava de futebol, gostava de fazer pipa, fazia cerol, e isso naquela época, pensando no contexto da década de 80, era algo assim para os pais assustador, né? E fui uma filha que também fiquei muito de castigo por causa disso, porque minha mãe saía, quando chegava estava na rua, no campo, soltando pipa, e as minhas irmãs estavam dentro de casa, então eu tinha que ser punida por um comportamento que não era aceitável para a época. Os meus irmãos podiam soltar pipa, eu não podia, né? Porque o contexto da mulher era para brincar de boneca, de fogãozinho, né? Então assim, mas hoje muita coisa apenas remodelou a forma, né? Não é mais a pipa, mas tem outros ideários que a gente separa a menina do menino. Não é muito comum a mãe ensinar os nossos filhos desde pequeno a lavar uma louça, a lavar o copo quando ele é homem, quando ele é um menino, a lavar o copo que ele sujou. Mas se ensina a menina a lavar o copo desde cedo. Não se ensina o menino a lavar a sua peça íntima, mas se ensina a menina a lavar a sua peça íntima. Então, enquanto o movimento da mulher, da emancipação, do empoderamento da mulher, a mulher busca isso socialmente. Mas há uma contradição quando no seio da sua casa ela não faz esse processo de formação inicial, né? A menina começa a ser preparada para ir ao supermercado. O menino não é demandado para ir ao mercado comprar uma carne, comprar um feijão, comprar um arroz, isso é coisa de mulher.
Então precisa se mudar estes conceitos também, né? O que a gente pensa socialmente do papel da mulher, do empoderamento da mulher na sociedade e o empoderamento das relações domésticas que formam os conceitos do homem e da mulher na sociedade. Ok. Como a educação escolar e familiar pode promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres no Brasil? Eu acho que é o respeito. Eu acho que tem que ter assim. Nós temos que trabalhar o respeito da diferença e o respeito da igualdade, né? O que é você e mulher e homem estarem os dois empoderados do papel social de relevância na casa, na família, no trabalho e na sociedade, onde se tem o respeito ao desenvolvimento intelectual, cognitivo do homem, a mulher no respeito ao desenvolvimento intelectual, cognitivo, afetivo da mulher, sem que há essa forma negativa de achar que o homem tem mais potencial intelectual do que a mulher para algumas atividades e outras não, ou vice-versa. Na realidade, esse potencial ele é mascarado pela forma que a sociedade não deixa a mulher chegar em determinados cargos, por exemplo, ou assumir determinados cargos, por exemplo, ou estar em cargos de destaque quando a base aqui ela é mais masculina, né? Então parece que dá aquela fragilidade que a mulher, é aquele conceito que a mulher é o sexo frágil, né? Então assim, o que precisa fazer hoje na sociedade? Um deles é a gente educar os nossos filhos respeitando uns aos outros, né? O homem tem que ser respeitado, a mulher tem que ser respeitada na sua integridade, na sua singularidade, tem. Mas os espaços de construção social, eles precisam abrir as possibilidades para que haja um diálogo de crescimento e desenvolvimento que não seja o do preconceito, seja ele qual for, né? Então, acho que o caminho é esse. A gente precisa buscar uma outra forma de relação, que aí vai pela relação familiar, a relação de trabalho, a relação social, a relação cultural, todas as formas de relações onde realmente o potencial humano, não é o potencial do homem, nem o potencial da mulher. Nós estamos falando do potencial humano, porque o homem é um ser humano e a mulher também. Então, é o potencial humano que está norteando o caminho dessa igualdade. Okay. Bom, eu queria... Pede para ela fazer uma mensagem para as meninas e os homens que estão assistindo, que vão assistir o trabalho. A senhora poderia mandar uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse trabalho, que vão ver como se saiu? Para as meninas, para as mulheres. Para as mulheres em geral. Que a senhora, para a sociedade. Para a sociedade, se a senhora pudesse mandar uma mensagem. Eu acredito que esse é um trabalho muito lindo que vocês estão fazendo, é um desafio, é um aprendizado. E o que é importante é a gente resgatar esse olhar, a história do homem comum, as vivências e experiências de cada um, e cada um colocar o seu ponto de vista. E a gente dialogar nos diferentes pontos de vista, a partir dos diferentes contextos, né? Que o conhecimento, ele se dá dessa forma, onde cada um tem uma história, cada um tem um ponto de vista, cada um tem o seu contexto social, e a gente dialoga nesse ponto de vista. E aí, como eu disse agora há pouco, ao longo dos 51 anos de idade, muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens ressignificam a vida da gente. Eu sempre costumo dizer para quem me conhece que eu tenho uma paixão pedagógica pelo Dr. Celso Vasconcelos. Então, assim, são essas pessoas que vão, o homem simples, o vendedor de picolé, que a gente para conversar com ele na rua, a gente aprende com ele. A secretária doméstica que trabalha na casa da gente, que todo dia chega para limpar a nossa casa, tem o que nos ensinar. Ela tem sentimentos, ela tem os mesmos sonhos que a gente tem, mas as dificuldades delas são maiores, então se distanciam muito mais. Mas tem uma riqueza de sabedoria e que a gente precisa dar atenção para isso. A gente precisa buscar esse conhecimento, porque a gente se ressignifica, se reconstrói, se aprimora, né, melhora, se torna uma pessoa melhor
a partir do contato com o outro. Uma mulher enclausurada entre quatro paredes, sozinha, vivendo o mundo dela, o umbigo dela, ela não cresce, ela não se empodera nem dela mesma. Imagine das ferramentas, das estratégias de luta, de bandeira, de se tornar uma mulher cada vez mais participativa no meio político, no meio social, fazendo as intervenções no direcionamento da sua escola, do seu bairro, da sua igreja, da sua comunidade, do seu município, do seu estado, e num país como o nosso hoje, que está precisando de um tratamento, de um olhar muito atento, amoroso, para que a gente possa nos reconstruir a esperança desse país, né? Ok, bom, eu queria agradecer a senhora primeiramente, né, por ceder um pouco do seu tempo para nos dar essa entrevista e também nos ajudar com esse trabalho. Eu fico muito Pronto, pode feliz. fechar.